Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Maristela, professora de literatura, e hoje a gente vai trabalhar com uma aula do semi-extensivo do ano, que é a aula 2, que é a aula a respeito de conceitos gerais de poesia. Para a gente começar a entrar por esse mundo da poesia, né? Começar a desvendar os mistérios desse gênero textual que é tão problemático para alguns, né, e delicioso para outros, né? Acredito que é um dos gêneros mais polêmicos, porque ou é amo ou odeio. A gente vai começar a falar então a respeito dos conceitos gerais. Primeiro, para a gente entender como que se dá essa linguagem poética, como que a gente faz poesia, como a gente compreende poesia. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, então, quando se fala de poesia, é que, né, de poesia e de literatura em si, né, que existem duas maneiras de a gente se expressar, né, aqui nesse contexto. Primeira forma, né, os primeiros textos são os textos não literários. O que isso significa? Texto não literário. Texto não literário é o texto didático da apostila de vocês, texto de uma bula de remédio, um texto jornalístico, que mais? Existe uma infinidade de gêneros textuais que são não literários. Qual que é a característica deles? Esses textos eles são pautados, né? A principal função deles está aqui no que se diz. Né? Então, a ideia é você passar uma informação da forma mais clara e objetiva possível. Então, esses são os textos não literários. Por isso eu citei a reportagem, né, os textos jornalísticos, né, onde essa informação ela precisa ser passada de uma forma objetiva, sem muitos rodeios, porque o interlocutor ele precisa compreender a mensagem. O texto não literário, então, ele vai ser baseado nessa exatidão de sentidos. Então, se eu falo, está chovendo, é porque está chovendo. Se eu olhar lá fora, eu vou ver que está caindo chuva do céu. Né? Então, é uma exatidão de sentido. Eu falo algo que diz respeito à realidade e eu falo isso de uma forma clara. Segundo tópico, segundo elemento desse texto não literário, é que ele é um texto escrito na linguagem denotativa. O que é a linguagem denotativa? É aquela linguagem lá do dicionário. Então, se eu falo cadeira, eu estou realmente me referindo a uma cadeira. Se eu falo flor, eu estou realmente me referindo a uma flor. Então, essa linguagem denotativa, essa linguagem real, né? Verdadeira no seu sentido mais objetivo, mais claro. Outro elemento, né, que é importante a gente lembrar, é que esses textos são escritos na função referencial. Né? Então, como eu falei para vocês já várias vezes, prezando essa objetividade e essa clareza. Ok, agora passamos para os textos literários. Qual que é a principal diferença? Textos literários, eles vão ser baseados, né, a intenção, o objetivo deles, o foco desses textos é como se diz. Então, se eu vou dizer que está chovendo, eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso dizer, sei lá, que o céu está chorando, o céu está mandando bênçãos para a terra. Você consegue entender a diferença? Então, eu vou usar ali, né, vou florear essa linguagem porque importa mais a maneira como eu estou dizendo do que o que eu estou realmente dizendo. Então, por isso que às vezes esses textos eles são mais difíceis de compreender, porque eles estão baseados em polissemia. Polissemia é quando uma frase, uma palavra, ela adquire outros sentidos. Então, se eu vou ler um texto, aquele texto ele tem um outro sentido que está implícito, que está por baixo, né, dessa linguagem denotativa. Eu preciso de um nível de compreensão um pouco maior para conseguir entender esse texto. Outra questão, né, que é importante é que a linguagem, né, a função da linguagem, né, que é usada aqui, né, é essa linguagem conotativa. Conotativa vem no sentido de conotação mesmo. Né? Então, você falar uma coisa querendo dizer outra. Então, isso também é importante. E a função dos textos literários, né, eles são escritos dentro da função poética. Ou seja, né, se privilegia essa forma de utilizar a linguagem, né, essa maneira de trazer a linguagem para dar a ela outros sentidos, ampliar os significados, né, das frases, das palavras. Textos literários, geralmente, eles abusam das figuras de linguagem. Provavelmente vocês vão estudar figuras de linguagem mais adiante, mas o que a gente pode considerar aqui, né, como a mais importante, a primordial de todas elas, é a metáfora. Né? Então, a metáfora é quando eu falo uma coisa querendo dizer outra. Então, eu posso falar assim, a Maria é uma flor.
Eu não estou querendo dizer que a Maria é uma rosa que está no meu jardim. Não, eu estou querendo dizer que ela é uma pessoa muito querida, que ela é uma pessoa muito linda, que ela é muito cheirosa. Entende? Então, quando eu desloco o sentido de uma palavra para querer dar, então, a essa palavra um outro sentido, um outro significado. Bom, então isso aqui, né, são esse primeiro passo, né, para a gente compreender esses conceitos gerais de poesia. Na próxima aula a gente vai se aprofundar melhor, né, no texto poético, nas suas características e no gênero poesia em si. Só para a gente finalizar, então, a nossa aula, vamos dar uma olhadinha numa questão do Enem, né, que ela vai trabalhar um pouquinho, né, com essa questão da metáfora que eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem um texto do Gilberto Gil, que se chama Metáfora, por incrível que pareça, né, que ele começa assim, ele fala: uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Na lata, o poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer. Com quem na lata venha caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa sua metáfora da disputa. Meta, dentro e fora, lata absoluta, deixa simplesmente metáfora. Então, ó, aqui a gente tem, né, um texto do Gilberto Gil que vai tentar explicar pra gente de uma maneira poética, em uma linguagem conotativa, usando e abusando dessa função, dessa função poética da linguagem, trabalhando com metáforas para explicar o que é uma metáfora. Olha que interessante isso que ele faz. E aí, a questão do Enem nos pergunta o seguinte: a metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre os elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é... Agora ele pede para a gente dizer, então, dentro dessas alternativas, qual desses trechos se constitui em uma metáfora. Então, qual desses trechos que está fazendo uso dessa linguagem poética? Vamos lá, então. Uma lata existe para conter algo. Vocês acham que esse trecho é uma metáfora? Existe uma metáfora aqui? Não, né? Porque, inclusive, ele está trazendo para a gente uma explicação bem denotativa. O que é uma lata? Lata é um objeto que existe para a gente colocar coisas dentro. Né? Então, ele está quase descrevendo para a gente qual a função de uma lata. Então, não é metáfora. Né? A gente não vê uma metáfora aqui. Segunda, mas quando o poeta diz lata... Não, né? Aqui a gente também não percebe uma metáfora, a gente percebe um uso da linguagem na sua forma referencial, né? E não conotativo. Letra C. Uma meta existe para ser um alvo. Será? O que vocês acham? Não, né? Ele está explicando para a gente o que é uma meta. Quando a gente tem uma meta, minha meta é passar no vestibular, né? Então, é um alvo, é algo que eu estou perseguindo, né? Ele está explicando para a gente o que é uma meta. Então, também não é uma metáfora. Por isso, não se meta a exigir do poeta. Será que temos metáfora aqui? E a letra E, que determine o conteúdo em sua lata. E agora, gente? Essa última alternativa. Letra E, o que vocês acham? Que o poeta determine o conteúdo em sua lata. Será que ele está falando de uma lata real? Um objeto? Não. Né? Ele está usando uma metáfora, né? Esse conteúdo da sua lata é uma metáfora para falar a respeito do fazer poético, daquilo que o poeta quer com a poesia. Né? Então, a lata aqui, né, ela é uma metáfora para a poesia, para o próprio fazer poético. Então, ele está dizendo assim, que não é para a gente perguntar, que é um crime, né, a gente perguntar para um poeta o que quer dizer a sua poesia, por que ele escreveu isso, o que ele quis dizer com isso que ele falou. Né? Então, essa lata funciona aqui como uma metáfora para o ato de fazer poesias. Ok, gente? Então é isso, espero que vocês consigam estudar aí nessa quarentena, né? Aproveitem, quem está no nosso cursinho,
tem bastante material, tem bastante questões para vocês resolverem aqui nessa aula e referentes a essa aula. E para quem é aluno de fora, de outras escolas, a gente vai mandar uma lista de questões para vocês mais adiante, ok? Até mais!